desde aonde já sentimos a tua presença, Senhor. Pai querido, continua falando conosco, Senhor. Continua, Pai, nos trazendo alegria. Usa o teu filho, o teu servo, como sempre te usaram. Usa o teu filho com autoridade, com a tua palavra, e que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos com a tua palavra, ó Deus. É o que nós te suplicamos, é o que nós pedimos em nome de Jesus, agora, para todos sempre. Amém. A respeito do comportamento de quem estivesse adentrando aquela casa. E Deus chegou a advertir a Salomão dizendo: olha, é preciso atentar para alguns cuidados. Por exemplo, se eu fechar os céus, se eu cerrar os céus e não mandar chuva, se eu trouxer dificuldade para a agricultura, que é quem gira todos os países, o nosso Brasil, por exemplo, quem gira esse país é o agronegócio. E Deus disse a Salomão: olha, é preciso entender que se eu também permitir aos gafanhotos que venham destruir toda a plantação, e se eu permitir que venha peste sobre a face da terra, e quando a gente fala em peste sobre a face da terra, a gente se recorda 20 e 21, onde fomos sufocados, surpreendidos e ficamos em dificuldades enquanto igreja, enquanto comércio, enquanto sociedade e enquanto família, em detrimento daquela pandemia. Só Deus sabe o que cada um de nós passamos naquela pandemia. E Deus então entrou com providência e hoje nós estamos aqui livres daquela pandemia. Mas a advertência de Deus continua. É preciso termos cuidado, porque essas coisas podem vir a acontecer. Tudo está segundo a vontade e a direção do nosso Deus. Mas Deus então aparece a Salomão e diz assim: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração. E já que Deus ouviu a oração de Salomão, Salomão se alegra. Então Deus começa a dizer a Salomão, depois dessa palavra: olha, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se eles tiverem alguns cuidados que eu lhes direi nesta noite, eu vou fazer algo por vocês. Primeiro, a advertência que Deus nos fala a respeito desse texto, algumas verdades e alguns cuidados que tive de observar nesse texto, é quem somos. O texto não se refere a quem não é de Deus, o texto se refere ao povo de Deus. E o povo, o meu povo, que chama pelo meu nome, que me conhece, que sabe quem eu sou, e que sabe do poder que tenho, e que sabe da dependência que eles têm de mim, se esse povo sabe quem são, será que nós sabemos quem somos na verdade? Apesar de estarmos vivendo dias caóticos espiritualmente falando, de muita mornidão espiritual, de muita incredulidade e de muita ausência da parte de Deus na vida de muita gente, em meio a tantas outras dificuldades, nós precisamos entender que apesar de tudo isso, nós somos povo de Deus, nós somos eleitos de Deus, nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Nós somos o povo justificado por Deus, ou seja, aceito por Deus. E nós precisamos valorizar a justificação de Deus por nós. O que é a justificação? É o ato judicial de Deus para com o pecado de alguém. E nós estávamos subjugados no pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 8, versículo 1, Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, cujos pecados já foram perdoados, estão aceitos por Deus. Precisamos entender quem na verdade e quem de direito somos. Quando lemos também a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, o versículo de número 17, Paulo escreve dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo destaca um detalhezinho aí. Paulo não diz se alguém está
com Cristo. Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, porque com Cristo sempre houve muita gente atrás dele, multidões e multidões, e dentro daquela multidão tinha ali escriba, tinha fariseu, tinha uma série de pessoas, mas tinham também quem estava em coinonia com Cristo, quem estava unido com Cristo, harmonizado com Cristo, no mesmo propósito de Cristo. Onde estão aqueles que estão em Cristo? Se estamos em Cristo, somos novas criaturas, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, já que somos de Deus, às vezes passamos por dificuldades, e muitas dificuldades. Não é porque somos de Deus que não passamos por dificuldades. Às vezes eu encontro alguns crentes questionando por que depois que ele passou a ser crente, foi batizado nas águas, até recebeu o batismo com o Espírito Santo, e está passando por lutas. Isso não nos isenta de passarmos por lutas. O próprio Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, sejam destemidos, sejam corajosos, sejam determinados, perseverantes. Deixa eu falar para vocês, é Jesus dizendo: eu venci o mundo. Se nós confiarmos no Senhor, povo seu que somos, haveremos de vencer todas as e quaisquer dificuldades que vêm contra nós. Por isso, mesmo passando por esses processos todos, há momentos na vida da gente que a gente se depara em dificuldades, e nós fazemos como diz o salmista no Salmo de número 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde pois virá o meu socorro? A resposta vem em seguida: o meu socorro vem do Senhor. Qual? O que fez os céus e a terra. O povo de Deus sabe aonde clamar, quem clamar, como clamar e de que maneira esperar pelo socorro. Ninguém nunca clamou a Deus com fé e com perseverança para não ter resposta. Por isso, o povo de Deus sempre soube o momento de clamar, a quem clamar e de que maneira clamar. Nós precisamos entender que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Já que somos o povo de Deus, já que somos casa de Deus, já que entendemos qual é o nosso dever, mas há um questionamento nesse texto. Depois de sabermos quem somos, o que precisamos fazer? O que precisamos e devemos fazer? Olha o que ele diz: nós precisamos primeiro nos humilharmos. Essa palavra aqui, o contexto dela é nos quebrantarmos. Vivemos em dias de pessoas, de homens e de mulheres presunçosos, arrogantes, com muita altivez, com muita prepotência, e Deus está dizendo para nós: vocês precisam se humilhar, vocês precisam se quebrantar. Deus não suporta um coração quebrantado, Deus não suporta um coração contrito. O coração contrito mexe com Deus, um coração humilhado mexe com Deus. Por isso nos aquebrantemos diante de Deus, e veremos que Deus entrará com providência nas nossas vidas. Eu não sei se aqui em Pupiara tem, mas depois que a gente sobe a Serra da Mangabeira, para o lado lá, tem um negócio meio estranho. Um dia desse, eu estava num culto numa igreja, era o culto das maravilhas, e uma irmã teve a oportunidade, e ela disse para uma outra assim: eis filha, que eu te digo, fique em pé. A irmã ficou em pé. Chegue em casa, ainda hoje, e diga a Deus: Deus, eu não aceito o que eu estou passando. Pastor Alex, vai piorar. Chegue em casa e bote Deus no canto da parede, e diga a Deus: e dê o prazo a Deus o tanto que você quer. Eu disse: quanta loucura. Quem sou eu? Eu não sei vocês aqui, mas lá para nós, com aquele friozinho que tem lá, não dá para ter uma loucura dessa não. Eu não tenho essa coragem. Deus não suporta um coração quebrantado. É quebrantado, um coração humilde,
um coração confiante em Deus. Deus não suporta quando alguém chega diante da sua presença e começa a dizer: Deus, eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não faço, mas tu faz. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça na minha vida. Não dá para vivermos no mundo que estamos como povo de Deus, cheios de vontade própria. O que tem que prevalecer para nós é a vontade dele, porque Paulo escreve e Paulo diz que a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele seja agradável aos nossos olhos. Quando você for pedir algo a Deus, peça segundo a vontade dele, porque ele tem e quer o de melhor para mim e para você. Aleluia. É tempo de nos humilharmos. É tempo de rasgarmos o nosso coração, os nossos sentimentos. É tempo de deixarmos Deus agir na vida da gente. Nunca se viu um tempo tão difícil como está. Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 1, e Paulo começa a descrever o que nós estamos vivendo hoje em dia. Homens e mulheres hoje em dia, amantes de si mesmo, arrogantes, presunçosos, avarentos, necios, descumpridores de tratos. Eu não sou saudosista, mas eu também não sou nenhuma criança. Já tenho 59 anos. Mas eu me lembro que o senhor também não é tão novinho, não. Com todo respeito pelos anciãos que estão aqui, mas eles tinham palavra. Já se viu que hoje em dia ninguém recebe mais cheque? Cheque eu não recebo. Promissória nem se fala mais. Porque os homens e mulheres não cumprem mais trato, palavra. Hoje em dia, a gente no comércio não aceitamos cheques, Pix, cartão de débito ou crédito. Um dia eu perguntei à moça: mas recebe nota de 50? Que não botou ali? Sabe o que é isso? Dias que nós estamos vivendo. Mas Deus conta com um povo quebrantado de coração. Um povo que desce ao pó, um povo que rasga o coração, chega diante de Deus e começa a dizer: Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, e como pastor que o Senhor é, eu sei que nada vai me faltar. Posso até não ter um carro, mas não vai faltar a vontade de ter um carro. Pode até estar enfermo, mas não vai faltar a esperança e a fé da cura. Posso até não ter a casa, mas não vai faltar a esperança e a fé que um dia terei a casa, nem que seja a minha casa, a minha dívida. Quem tem um Deus como nós temos, quem tem um Deus como nós temos, é para estar glorificando e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. É tempo de nos humilharmos diante de Deus, se quisermos sermos cada dia casa de Deus. Além de sermos quem somos, e de nos humilharmos, nos quebrantarmos diante de Deus, o texto nos chama mais atenção sobre algo fundamental na vida de qualquer ser humano, e principalmente do povo de Deus. Glória a Deus. Se esse povo que clama pelo meu nome, primeiro saber quem eu sou e entender quem são, depois se humilharem, e agora orar. A oração tem vários nomes que a gente pode dizer. A oração é a chave da vitória. A oração estreita o caminho para Deus. A oração diminui os passos até chegar a Deus. A oração aproxima, estreita a intimidade, a comunhão nossa para com Deus. Meu pai, quando pastoreava a igreja, ele gostava sempre de dizer isso: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Aleluia! Presbítero Josias, essa é uma verdade que às vezes alguém não gosta que a gente diga, mas a nossa igreja já não tem mais a prática da oração.
Já não ora como orávamos antes. Me lembro, pastor Ivan, que antes nós tínhamos 2 cultos de oração na semana, normalmente terça e sexta. Já tenho chegado em igrejas aí de culto de oração, ninguém orou. A banda começa com nada contra a banda, até que eles tocam muito bem. A banda começa com um louvor lá. Eu quero é Deus, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É bom querer Deus, mas quem quer Deus fala com Ele. Quem quer Deus só ora. Eu sou do tempo que ainda ora. Terça-feira em Seabra, eu chego no templo 10 para 7. Oro de 7 às 8. Quem quiser que fique sentado no banco, eu estou orando. Eu preciso orar mais ainda, porque quanto mais eu oro, mais eu fico em sintonia com Deus. Quanto mais eu oro, mais eu percebo tanto quanto eu sou dependente de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu vejo tanto quanto eu sou falho diante de Deus. Glória a Deus. Oração é como luz. A gente pinta uma casa, manda passar massa, está meio que escuro, mas quando liga a luz de noite a gente vê algumas imperfeições. É quando eu começo a orar, que eu começo diante de Deus falando com Ele. Aí eu fico, meu Deus, o que é que eu vou falar contigo? Pai, o Senhor sabe quem eu sou. Sabe o que é bom orar? É que Deus não, ele não requer de nós um vocabulário bem apurado. Tem gente que, quando vai orar, escolhe palavras bonitas, um vocábulo bonito. Só pode parar com isso. Eu já vi algumas orando assim: querido Deus, magnífico Pai. E Deus fica assim. Eu imagino Deus olhando para Jesus. Aí se abre e fala assim: que tal? Que tal? Quando formos orar, deixemos a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso eu. O bom de orar, pastor Alex, é que independe de tom de voz, independe de vocabulário, independe de posição do corpo. Deus ouve em pé, Deus ouve de joelho, Deus ouve deitado, Deus ouve a gente dirigindo, Deus ouve alguém trabalhando no computador, em casa, aonde estivermos, Deus ouve a oração. E tem momentos na vida da gente que não dá nem para orar. Às vezes eu chego no templo e começo a orar. Aí eu percebo que chegou um outro obreiro. Eu vejo ele lá: Deus, eu estou aqui, Senhor. Aí aparece o outro: é Deus! Eu chego hoje daqui. Quando ele chega, eu digo: agora eu mudo a minha oração. Deus, o Senhor sabe o que eu estou falando. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não pode falar mais o nome dele mais não, viu? Se falar o nome de Satanás, agora dá processo. Agora é o inimigo. O inimigo. Deus, saiba de uma coisa: só Ele tem o poder da onisciência. Às vezes a gente ora: pastor, mas eu posso orar alto? Pode. Você pode orar alto, você pode suplicar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não quiser nem falar, Ele conhece a tua oração. Eu me lembro. Eu e os meus 2 filhos, o Bruno e o Felipe, a minha esposa, fazíamos sempre o culto doméstico, nós 4. Um dia isso marcou a minha vida, pastor Ivan. De manhã, li o texto da escola dominical, a leitura diária. Eu orava, minha esposa orava, o Bruno orava, depois o Felipe orava, corrente. E um dia eu disse: Felipe, eu não ouvi a sua oração. Ele disse: mas eu orei, meu pai, mas eu não ouvi. Mas Deus ouviu, mas eu não ouvi. Mas eu orei, não foi para Deus? Eu disse: sim, mas custava você orar para eu ouvir também? Ele disse: mas eu orei embutido. Foi a primeira vez que eu vi oração embutida. Eu já vi instalação embutida, encanação embutida, agora a oração embutida eu só vi naquele dia. Eu entendi. Exatamente, ele queria falar alguma coisa com Deus e ele não queria que eu ouvisse. Mesmo que a sua oração seja embutida, Deus ouve a sua oração. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã.
Quando você chegar em casa, se você estiver passando por um processo, e aquele processo o seu esposo está dificultando a sua vida, e a senhora está aflita, chega em casa, quando ele estiver deitado, não precisa bater o pé, não, ele está lá deitadinho, chega assim em silêncio, e vai, eu vou pronunciar, mas você não pronuncia. Deus, este homem eu me expus, foi o Senhor que me deu. Oh Deus, eu ministro sobre a cabeça dele, a mente dele. Pai, tire tudo aquilo que está errado. Oh Deus, eu ministro sobre o tórax dele. Oh Pai, o coração está aqui, limpa esse coração, Senhor. Eu ministro sobre o abdômen dele, Pai. Então com providência, eu vou pular, viu? Eu ministro sobre o joelho dele, Pai. A outra parte eu não vou falar não, tá por aí. Eu ministro sobre o joelho dele, que esse joelho se dobre diante de Ti, que esses pés possam trilhar para a Tua casa, Pai. Não grita não fala em mistério na hora não, e deixa que ele está ouvindo, e ele já está entrando com providência. O marido também faz isso com a esposa. Se o filho estiver subjugado nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, em coisas ruins, quando ele deitar, chega lá. Agora não se aproxima muito do esposo, da esposa, do filho não, porque tem gente que tem sono de gato, uma respiração perto, é o que você dormir, chega quietinha, e vai dizendo para o filho: pai, eu não gerei filho para prostituição. Alguém já está recebendo ali. Deus, eu não gerei filho para as drogas. Deus, eu não gerei filho para o alcoolismo. O Senhor disse que o que estava dentro de mim era herança tua, é bênção tua. E eu ministro libertação, eu ministro cura, eu ministro. Começa a crer, começa a orar. E o bom é que ele ouve. Não me pergunte a posição que Jonas estava quando ele estava lá no ventre daquele grande peixe. Eu só sei que a Bíblia diz que lá no ventre daquele grande peixe, Jonas orou e Deus ouviu a oração. A oração abre portas, a oração encurta passos, a oração tira a montanha da frente. A oração liberta, a oração cura, a oração renova, a oração transforma, a oração nos põe no centro da vontade de Deus. A oração muda até a sentença de morte. Um dia Deus disse assim ao profeta: vai na casa de Ezequias, diga a ele que o que ele tiver desarrumado na casa dele, que ele dê uma olhadinha lá e põe a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Imagine, não imagine não, viu? Você não, outra pessoa, tá? Recebeu uma sentença de morte de um médico, mas médico falha. A ordem veio do dono da vida, vai morrer. Ele vira para a parede e ele ora. O profeta não tinha saído ainda, estava no alpendre da casa. Deus disse: profeta, sim, volte lá, diga a ele que eu vou dar a ele de bônus 15 anos a mais. Esse é o Deus que somos casa dele, esse é o Deus que somos povo dele, esse é o Deus que servimos a ele, esse é o Deus de hoje e amanhã será o mesmo. Eu queria que você só entendesse o que eu vou falar para você não se atribular. Alguém deve ter visto isso. Um dia eu vi uma imagem. Tinha um cavalo bem robusto, um cavalo enorme. E o cavalo amarrado aqui no negócio lá, aqui nele. E tinha uma cadeira plástica tipo essa. E o moço amarrou o cavalo, ele deixou o cavalo amarrado na cadeira. E o cavalo ficou ali achando que estava preso. Se o cavalo soubesse a força que ele tinha, ele só fazia assim, a cadeira voava para lá. Tem muito crente sofrendo porque não sabe o poder que existe na oração.
Se ele soubesse o poder da oração, ele não estava mais preso a certas coisinhas deste mundo, já tinha se libertado, já tinha mudado de vida, já estava em outro pódio, porque a oração reverte quadro, a oração reverte quadro, a oração muda cativeiro. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, do versículo 1 a seguir, fala da fúria de Herodes com a igreja. E simplesmente o texto diz que enquanto para Herodes Pedro estava preso, no versículo 4, Pedro, pois, estava preso. No versículo 5, o texto já diz diferente. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. E a oração de Pedro, da igreja, chegou nos céus. O anjo desceu, tirou Pedro da prisão, e Pedro foi solto pelo poder da oração da igreja. A igreja tem esse poder, a igreja tem essa força, é a oração. Então, se você quiser vencer, tenha prática de oração. Glória a Deus, aleluia. Agora, é sabido de todos nós, ou de muitos de nós, que muita gente só deixa para orar no caos, na enfermidade, no problema. Isaías, no capítulo de número 55, o versículo de número 6, Isaías diz: busca ao Senhor. E permita contextualizar com o que eu venho. Busca ao Senhor em oração, enquanto você pode achar. Quando meu pai pregava, ele dizia assim: e Deus vai sumir? Eu tenho que buscar a Deus enquanto se pode achar. E Ele vai sumir, invocar Ele enquanto está perto, e Ele vai ficar longe. O problema não é Ele, o problema sou eu. Eu não sei se você ou alguém que já passou por um processo na vida desse tipo, de você tentar orar e não conseguir orar, de você dobrar os joelhos e não suportar a carga do psicológico. Parece, pastor Valdemir, que eu estava com 2 sacos de cimento nas minhas costas e eu não aguentava nem dizer assim: Deus. Quando eu orava, minha alma se amargurava, o meu corpo doía, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar. Eu conversando com a minha mãe, e a minha mãe me dizia: comece a dizer a Deus, entre com providência. Entre com providência. E eu sabendo com providência, daqui a pouco assim: o Senhor pode, o Senhor tem. Eu começava a aumentar as palavras e fui tomando gosto com aquilo e comecei a orar. Deus entrou com providência, Deus entrou com providência, e eu passei a gostar de orar. Eu não sei aqui em Pupiá, aqui deve ter aula de música, aqui tem bons músicos. Aqui deve ter curso de teologia, porque tem muitos teólogos aqui na igreja. Aula de canto, eu vi as crianças cantando e cantando muito bem. Mas lá para nós eu não conheço ainda escola de oração. Estudo ou curso para ensinar a orar, porque é difícil orar. Orar é difícil. Orar é só para quem sabe o que é ter intimidade com Deus. E quando a gente começa a gostar da intimidade com Deus, a gente ora dirigindo, ora deitado, ora sentado, a gente, qualquer momento a gente está orando. Que Deus te desperte para orar, juventude. Que Deus desperte vocês para a oração. Que vocês tenham fome e sede de oração. Que a oração seja em primeiro lugar na vida de vocês. Se vocês quiserem vencer o maligno, se vocês quiserem vencer a carne, vocês têm que ter uma vida de oração. Aleluia! Depois de orar, olha o que é que ele diz mais. É preciso buscar a minha presença, a minha face. Se você quiser vencer todos e quaisquer obstáculos na sua vida, é ter a presença de Deus contigo. O inimigo das nossas vidas, o outro lá,
Ele não respeita a credencial de pastor, de presbítero, de diácono, de gesturação, líder de jovens, músicos, não. Ele respeita a presença de Deus na vida da gente. É que esses olhos físicos nossos não dá para a gente ver. Mas quantas vezes o adversário vem te destruir o teu nome, a tua história, o teu casamento, a tua família, o teu comércio, o teu ministério, e ele não pôde, porque a presença de Deus estava contigo. Eu acho bonito quando, depois que Davi se vê na lona, no opróbrio, depois de ter feito aquela barbaridade, cometido um homicídio, depois de um adultério, ele chega no Salmo 51 e ele pede algumas coisas a Deus, mas dentre elas eu me lembro de uma aqui agora: Deus, não me lances fora da tua presença. Davi sabia que distante de Deus ele não conseguiria fazer nada, longe de Deus ele não conseguiria fazer nada, mas com Deus perto dele, com a presença de Deus, ele venceria a tudo e a todos, porque a presença de Deus nos dá garantia de vitória. Você precisa cada dia, eu preciso a cada dia termos a certeza de que Deus está conosco. O Deus de Jacó está conosco, o Deus de Israel está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. No livro do Êxodo, no capítulo 33, nós encontramos um homem corajoso. Deus acha graça aos olhos de Moisés e diz a Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito e vai conduzi-lo até Canaã. E olha, Moisés, eu vou te ajudar nessa travessia toda aí. Eu vou enviar um anjo, e o meu anjo estará com vocês para guiar vocês. Olha a ousadia de Moisés. Deus, eu não tenho nada contra anjo. Eu sei que os anjos fazem muitas coisas, mas se a tua presença não for conosco, não sai ninguém daqui. Como seria bom se eu e você tivéssemos essa atitude, ainda cedo pela manhã, ao acordarmos, orar e dizer: Deus, obrigado, Pai. Tentei dormir e eu acordei porque Tu me sustentou. Estou diante do café. Vou me degustar agora desse suculento café. Tem gente que não diz assim, já acorda de manhã reclamando: ô mulher, só tem esse pão? Esse queijo é o coalho? Não quero coalho. A manteiga é? Não. O café descafeinado? Não. Já amanhece reclamando. Se você começar a já amanhecer agradecendo, você vai ver que a coisa vai mudar na sua vida. Você já começa valorizando ao Deus que te deu a noite de sono em paz. Você acorda, já chega no espelho se olhando e dizendo: que coisa linda, maravilha. Vou já pro patente, estou alinhado, Deus vai comigo, vou abrir a minha loja, vou dirigir o meu carro, mas eu quero a tua presença comigo. Não pense que isso é religiosidade, não. Isso aqui, sabe o que é? É quem é pobre de espírito. Não entendi. Jesus disse lá no sermão das Beatitudes, Mateus 5: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. É entender que de si mesmo não pode nada, que ele não chega a lugar nenhum, que ele não faz muita coisa, mas com ele nós somos mais do que vencedores. Onde estão os vencedores? Onde estão os vencedores? Com ele nós venceremos em nome de Jesus. Se o Senhor não for, não vai ninguém. Tudo bem, Moisés, a minha presença irá contigo. E ele acrescenta mais, para te fazer descansar. Você já viu alguns irmãos na igreja que estão lutando, filhos subjugados nas drogas, marido dando dor de cabeça, fazendo vergonha à família,
desempregado, indo para o Aristide Maltese em Salvador, que só vai ali que o negócio é sério. Eu sei o que é aquilo ali. Nós fomos para ali 9 anos com a minha irmã. Eu sei o que é o Aristide Maltese. Foram 9 anos ali dentro. Todo mês tínhamos que ir ali. Às vezes precisamos passar por alguns processos na vida para entender quem Ele é e para saber quem na verdade nós somos. Dele cantará, dele cantará. Tem momento na vida da gente que só Ele pode agir. Tem hora que o dinheiro não resolve, tem hora que as amizades não resolvem, tem hora que os políticos não dão jeito, tem hora que o governo não dá jeito, mas toda hora Ele tem um jeito certo para aqueles que confiam nele. O salmista diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A minha presença irá contigo para te fazer descansar, Moisés. Descansa, Moisés. Se é assim, então vamos, eu vou tirar o povo, Deus. E Moisés saiu. No meio da trajetória daquela caminhada, teve um momento que faltou comida. E o povo disse: Moisés, o que fazer agora, Moisés? Já não tem mais comida no arraial, no acampamento, nos alforjes, não tem mais comida. Moisés diz: Deus, qual foi o nosso acordo? O que é que está faltando, Moisés? Comida. Eu só acredito porque está aqui. Diz que as cordilizes voavam baixinho, mansinhas. As codornas voavam baixinho, mansinho. E eles limpavam, tratavam, assavam e comiam e se saciavam. No outro dia apareceu um negócio lá que ninguém sabia o que era. E apareceu um negócio, o que é isso? Não sei. E é bom. E é o que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí apareceu, deve ser maná. Até hoje se chama de maná. E eu não sei o que é isso. Eu só sei que Deus mandou maná dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque o maná do céu descerá sobre você. O maná da graça descerá sobre a sua vida. O alimento espiritual, a força espiritual descerá sobre a sua vida e você se alimentará para andar. E eles andaram. Mas na frente o negócio ficou um pouco ruim. O pastor Alex disse que essa semana foi em Barreiras e estava 45 graus. Aquele calor. O povo saiu do deserto, irmãs, e não levaram o protetor solar fator 60 ou 70, não sei se vocês viram. Não tinha protetor solar, não tinha as sombrinhas, não tinha a sombreiro lá, não tinha. Era sol castigante. Moisés, a situação, minha filha, minha mulher, Moisés, é mudado. Deus! Fala, Moisés. Olha a situação, pai, olha esse sol. Se Barreira tinha 45 graus, lá era 65 graus no deserto. E Deus disse: fica contigo, Moisés, vocês vão descansar agora. Isso aqui não é história de Caruxi, não. Está no livro da lei de Deus. Sim. Está vendo aquele povo lá todo? Fica assim. O sol está ali, tá? Fica aí, meu filho, não sai não. Agora sim. Agora melhorou. Moisés. Foi Deus. Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita na sombra do Altíssimo, com a presença dele, o sol da impiedade não castiga, os raios ultravioletas da maldade não atingem. Você sai de casa e alguém começa a olhar para você e dizer: para onde vai essa? Aí há um raio que não pode atingir. Sabe o que é isso? É a sombra do Onipotente. Há uma frase bonita que diz assim: o sol nasce para todos, certo? Mas a sombra do Onipotente é para quem tem a presença de Deus. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos faz descansar. Mas aí é fácil.
Isso aí são os Tomés da vida. Aí é fácil. Eu estava lá um dia na roça também e veio uma nuvem. Aí é fácil. Tudo bem. Se para você a nuvem vir é fácil, eu vou perguntar a você. A mesma trajetória quando foi à noite. O que é isso? Frio. 10 abaixo de zero. Um dia Seabra fez 6 graus, quase morro. O que é isso? Moisés, vai morrer todo mundo de hipotermia, Moisés. Pneumonia está aqui todo mundo. Tuberculose, Moisés. Como é que faz, Moisés? Não! Fala, Moisés. Situação, Deus. Não tem edredom, não tem cobertor, Moisés. Nós saímos de lá, deixamos tudo lá, Moisés. Aqui não tem casa fechada com parede, é barraco, é uma lona, é uma barraquinha, Moisés. Eu disse que vocês iriam descansar. A minha presença vai chegar aí agora. Apareceu, não sei como, uma coluna de fogo. Meu Deus. Aí, de 10 abaixo de zero, 2 acima, 4 acima, temperatura normal, 22 graus. Ai, que sono bom. Nem calor e nem frio. Sabe o que é isso? A presença de Deus. Ele aquece quando quer, ele esfria quando quer. A temperatura é controlada pelo controle de Jeová. Ele pode, ele é o dono da vida, ele é o dono do sol, ele é o dono da água, ele te conhece, ele sabe que temperatura você precisa estar hoje. Mas ele vai andando. Mas na frente surge um empecilho. Quando eles pensam que não, o mar. Meu Deus. Não tem um negócio aí que dizia assim: e agora? Quem poderá nos ajudar? Nós não precisamos do Chapolin Colorado. Nós temos o Deus amado. Nós temos a presença do Deus. Quando eles viram o mar, que pararam, alguém ouviu. As carruagens de Faraó vinham em direção a eles para capturá-los e levá-los de volta para o Egito. Moisés, Faraó está vindo aí, se arrependeu, veio nos buscar. Na frente o mar, montanha de um lado e do outro. E agora Moisés faz o que, Moisés? Deus. Sim, Moisés. O mar, perseguição atrás, dificuldade à direita, dificuldade à esquerda. Moisés. Sim, Deus. O que tem nas mãos, Moisés? O que tem nas mãos, Moisés? Oh Deus, eu tenho uma vara de pastor. Moisés, desesperado. Oh Deus, eu só tenho uma vara. Moisés, toque nas águas. O texto diz que o mar se abriu. Criou uma parede do lado esquerdo, criou uma parede do lado direito. Pronto, povo, descanse. O texto diz que o povo de Deus passou em terra firme. Eu não sei qual é o mar de dificuldade que surgiu na sua vida, se é de ordem ministerial, espiritual, conjugal, social ou financeira. Mas Deus me ordena que eu te diga nesta hora: se a minha presença estiver contigo, é uma questão de tempo, eu vou ordenar o mar se abrir. Só Ele abre mar, só Ele abre mar. Às vezes nós não entendemos porque passamos por dificuldades e parece que a coisa fecha na frente e eles
gritavam: Moisés, Moisés, e o mar abriu. E do outro lado eles cantaram. Você vai cantar do outro lado. Se a presença de Deus estiver com você, você atravessará este mar de dificuldade e cantará do outro lado. Só o Senhor é Deus. Ele é um Deus que tira monte. Ele é um Deus que tira dificuldades outras que você pensar. Se o problema é de ordem física, receba essa palavra nesta noite. Se é uma enfermidade, eu não fiz medicina, muito menos enfermagem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já fechei os meus olhos, porque Deus manda dizer para alguém aqui nesta noite: eu sei o que estás passando. Ele cantará. As células do teu corpo eu as conheço na palma da minha mão. Os membros do teu corpo fui eu que os formei. Eu sei porque disso aí. Mas descansa o teu coração. Estou eu entrando com providência. E você saberá, e a tua família saberá, o Deus que você serve. Assim diz o Senhor nesta noite. Às vezes tem hora quando alguém pede: pastor, ore por mim, pastor. Amanhã eu vou viajar para Salvador, vou para São Paulo, vou para Feira de Santana. Pastor, me unge, pastor, ora por mim. Eu chamo de companheiro de Deus. Eu não sei o que ela está precisando. Eu não entendo da anatomia do corpo. Mas que dificuldade o Senhor tem, se for o Senhor que formou este corpo. Do cabelo da cabeça até a planta dos pés, o Senhor sabe. Se um médico conhece toda a anatomia do corpo, imagina quem fez o corpo. Receba essa palavra nesta noite. A presença de Deus é na tua vida. Saiba de uma coisa: onde você estiver, no monte, a presença de Deus deve estar com você. No vale, tem vezes que nós estamos no vale não tem sinal de telefone, no vale amigos não vê a gente, no vale a gente clama, grita e ninguém ouve, mas no vale o Senhor está para te ouvir. Nesse vale que você está, você não está só. Ele está contigo. Ele está contigo para te fazer descansar. É uma questão de tempo e você sairá deste vale, porque no vale Ele é Senhor também. Eu acho bonito quando o salmista ele escreve no Salmo 23 e diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, pelo vale, e lá no vale a coisa ficasse tão difícil que eu não visse a morte, mas eu visse a sombra dela, eu não temeria mal algum. Mas por quê? Porque tu estás comigo, a tua presença está comigo. Fica, querido. Ele veio que é meu irmão mais velho, tá? Fortão. Coisa de menino na escola. Coisa pra escola que os meninos querem bater a gente, né? Mãe, me bateu. Aí eu vou com o meu irmão e volta. Aí meu filho, vem agora, vem. Olha quem tá aqui, ó. Mano, jiu-jitsu, karatê. Até não tem, mas tem cara que tem. Karatê, tá com dor? Tá não, tá com dor não. Karatê, um monte de coisa. Olha a ousadia que eu fico, porque meu irmão mais velho tá comigo. Quem fica ousado com o irmão mais velho, imagina com o Pai Celeste, com a presença de Deus. Quando nós estamos com a presença de Deus, quando sentimos, nós ficamos ousados, nós ficamos determinados, e a gente começa a dizer: vem que não tem, pode parar, eu te conheço, isso aí vem do mal. A gente fica ousado. A presença de Deus nos dá garantia. No vale, ainda que eu ande pelo vale, e lá no vale eu vejo a sombra da morte passando, eu não temeria mal algum. Mas por quê? Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Quando Deus está conosco, quando Deus está conosco, é só vitória na vida da gente. Já vou encerrar.
Eu encerro agora. Eu poderia pular esses 2 pontos últimos agora. Se o meu povo cristão pelo menos se humilhar, orar e buscar a minha face. Eu acho que esse outro aqui só o pastor pode falar aqui terça-feira que eu ensino aqui. Só ele pode falar terça-feira no culto de ensino. Eu acho que é melhor eu pular. O pastor falou que eu posso falar. Obrigado, pastor. Orar é bom. Se humilhar é bom. Ser quebrantado é bom. Orar é bom. Ter a presença de Deus é excelente. Mas tem algo que o texto nos recomenda. Precisamos entender que não é todo caminho que podemos entrar, não é todo caminho que podemos seguir. O texto manda nos converter dos nossos maus caminhos. Às vezes, sem querer ou sem querer querendo, adentramos a certos caminhos que são caminhos tortuosos. São caminhos que não nos levam aos céus. Um dia perguntaram a Billy Graham: Billy Graham, existe inferno? Ele disse: sim, existe inferno. Onde é o inferno, Billy Graham? Ele disse: é no final de um caminho sem Deus. Às vezes adentramos a caminhos, como diz o sábio em Provérbios 16, 25: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim são caminhos de morte. E nada nesta vida nasce grande, tudo nasce pequeno e vai crescendo e se potencializando, inclusive o pecado. Que caminho você está andando? Que caminho você está trilhando? Não entre no caminho de engano para enganar e ser enganado. Às vezes nós, enquanto crentes, também desvirtuamos do caminho certo, damos passos em caminhos que aparentemente parecem ser caminhos certos e bons, mas são caminhos que não têm a presença de Deus na sua vida. Não se junte a alguém que está no caminho que não nos leva a Cristo. O caminho que não nos leva a Cristo é o caminho do engano, é o caminho da mentira, é o caminho da disfarçatez, é o caminho da falsidade, é o caminho do pecado. E nós não podemos, nem crentes nem descrentes, nós não podemos entrar nesse caminho e andar nesse caminho. Às vezes parece que está dando certo. Nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu. Nem todo mundo que subiu na vida foi Deus que botou a escada. Tenhamos cuidado. O fim desses caminhos é fim de morte. Mas quem anda no caminho estreito, quem anda no caminho do Senhor, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará aos céus a não ser por mim. É preciso entendermos que só há um caminho que nos conduz aos céus: Cristo Jesus. É preciso nos convertermos dos maus caminhos. Vivemos numa sociedade ímpia. As pessoas não têm mais piedade do casamento de ninguém, do nome de ninguém. E pode ver que quem tem um nome sujo quer sujar o nome do outro. Quem destruiu o seu casamento, quem destruiu o casamento, quer destruir o casamento do outro. E às vezes adentramos a este caminho pensando que isso é certo. Quando eu vou ministrar para casais, às vezes eu digo assim: a gente tem que ter cuidado, porque muitos homens têm amigos que já destruíram o seu casamento e querem levar também para esse caminho da destruição do casamento. Eu me lembro que um dia um moço me chamou e disse assim: Adalto, só me diz uma coisa, eu vou falar por parábola, nós temos crianças no auditório. É verdade? Isso é sério? Que os crentes, os homens crentes, só jantam em casa? Eu disse: sim. Rapaz,
Tanto restaurante aberto por aí. Você sai na rua, é muitos restaurantes, lanchonetes, tanto lanche para a gente fazer por aí. Você só janta em casa. Eu disse, é porque a comidinha de casa, ela tem a permissão de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Outro dia, já não foi comigo, alguém chamou um colega para sair para uma festa. Disse assim, é um churrasco que tem tal, uma festa em tal lugar. Eles vamos lá. Aí falou, minha esposa falou assim, você acha que eu vou com um churrasco e vou levar carne de casa? Isso é o mundo que está aí. E às vezes nós achamos que este caminho é um caminho bom. Parece que aí fora para o mundo, o homem só é um homem se ele tiver. Eu costumo dizer, quem sabe um dia eu não venho aqui dar uma palestra para casais. Eu costumo dizer que eu não preciso provar para ninguém que sou homem. Ninguém mais do que a minha esposa conhece. Ninguém melhor do que meu Deus também me conhece. Quando eu nasci, a parteira me pegou e disse, Elisa, é um homem, pensa num negão bonito. E eu, um homem, pronto, acabou. Eu não preciso provar a ninguém, mas o caminho aí fora é esse. Os conselhos aí fora são caminhos, conselhos patosos, conselhos de engano. Mas eu te digo uma coisa, trilha no caminho certo, você terá uma vida de paz, de alegria com a tua família, e no fim, dará a vida eterna com Cristo Jesus. Não saia do caminho. Se você orar, se você buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos, olha o que Deus promete para mim e para você. Então ouvirei dos céus adorações, perdoarei os pecados e sararei a vossa terra. O que mais a nossa terra precisa é de ser curada pelo nosso Deus. Fique em pé, por favor. Com a permissão do pastor, fique em pé. Eu queria cantar com os jovens aquele hino que os jovens cantaram. Vamos cantar? Foi na presença de Deus. Quem está comigo aqui? Quem foi? Faz meninas? O grupo. Vai cantar o grupo, vamos cantar rapidinho. O grupo canta o hino. Cadê a líder? Eu canto o hino aí, vamos, todo mundo. Cadê eu poderia estar? Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Vamos lá? Vamos cantar, por favor. Vamos lá. Põe a letra aí, irmão, para a gente cantar, todo mundo cantando. Eu quero parabenizar a uma presença do Senhor. Vocês poderiam estar em outro lugar, mas foram atraídos pela presença do Senhor. Aleluia.